Desde os primórdios da humanidade, a luta contra a dor e a doença tem sido uma companheira constante. Nossos ancestrais, diante de realidades difíceis, buscaram maneiras de curar os enfermos e aliviar o sofrimento. Essa jornada, que abrange milênios, marca a fascinante evolução da medicina, das práticas ancestrais enraizadas na observação e na crença aos avanços científicos modernos. A história da medicina é uma prova da engenhosidade humana. As primeiras civilizações desenvolveram abordagens únicas para a cura, criando remédios a partir da generosidade da natureza e buscando consolo em rituais. Essas práticas, embora frequentemente envoltas em mistério, lançaram as bases para a medicina moderna. A evolução da medicina é uma prova da resiliência e da capacidade de nossos ancestrais. Esta jornada nos levará por épocas cruciais da história da medicina, examinando descobertas cruciais e práticas em evolução. No berço da civilização, aninhadas às margens de rios poderosos, surgiram as primeiras grandes civilizações. Os egípcios, sumérios e chineses, embora separados por vastas distâncias, compartilhavam uma dependência comum da natureza para sua sobrevivência. Essa dependência se estendia à cura, onde plantas e ervas ocuparam o centro do palco como a principal fonte de medicina. Os curandeiros antigos, frequentemente reverenciados como xamãs ou sacerdotes, possuíam um profundo conhecimento das propriedades medicinais das plantas. Eles documentaram meticulosamente seu conhecimento, criando os primeiros compêndios de medicamentos. Esses textos antigos documentavam os usos da casca de salgueiro para o alívio da dor, do ópio por seus efeitos sedativos e de inúmeros outros remédios botânicos. A medicina nessas culturas antigas estava profundamente entrelaçada com a espiritualidade e o ritual. À medida que o mundo antigo fazia a transição do domínio dos impérios no Oriente para a ascensão das civilizações no Ocidente, a abordagem da medicina também passou por uma transformação significativa. Os gregos, renomados por suas investigações filosóficas e científicas, procuraram fundamentar a medicina na razão e na observação. Hipócrates, frequentemente aclamado como o pai da medicina, revolucionou o campo ao mudar o foco das explicações sobrenaturais para a doença. Ele enfatizou a importância da observação, do diagnóstico cuidadoso e de uma abordagem holística para o cuidado do paciente. O Império Romano, conhecido por seu pragmatismo, fez contribuições significativas para a saúde pública e o saneamento. Engenheiros romanos construíram aquedutos sofisticados para fornecer água limpa às cidades, reduzindo a propagação de doenças transmitidas pela água. A queda do Império Romano marcou o início da Idade Média, um período de convulsão social e mudança significativa na Europa. Com o declínio do conhecimento clássico, o conhecimento médico regrediu, muitas vezes entrelaçado com superstição e dogma religioso. A teoria predominante do humorismo, herdada dos gregos, postulava que o corpo era governado por 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Acreditava-se que a doença resultava de um desequilíbrio nesses humores, e os tratamentos frequentemente envolviam purgação, sangria e outros métodos que visavam restaurar o equilíbrio. Apesar da estagnação no avanço médico, a Idade Média testemunhou o estabelecimento das primeiras universidades, que desempenharam um papel crucial na preservação de textos antigos. O Renascimento, um período de profunda transformação cultural e intelectual, deu nova vida à busca pelo conhecimento, incluindo o campo da medicina. Esta era marcou um ressurgimento do interesse pelo conhecimento clássico, com estudiosos redescobrindo e traduzindo textos gregos e romanos antigos. A invenção da imprensa revolucionou a disseminação do conhecimento, tornando os textos médicos mais amplamente disponíveis. Anatomistas, desafiando suposições antigas, realizaram dissecções para obter uma compreensão mais precisa do corpo humano. A exploração de novas terras e rotas comerciais
apresentou à Europa uma riqueza de novas plantas e ervas com propriedades medicinais. O século XVI inaugurou uma nova era de investigação científica, lançando as bases para a medicina moderna. A ênfase mudou de confiar apenas em textos antigos para conduzir experimentos e observações. A descoberta da circulação sanguínea por William Harvey revolucionou nossa compreensão do corpo humano. A invenção do microscópio abriu um novo mundo, permitindo que os cientistas observassem micro-organismos pela primeira vez. Os alquimistas, em sua busca pela pedra filosofal, desenvolveram técnicas de destilação, extração e síntese, lançando as bases para a química farmacêutica. O século XIX testemunhou uma explosão sem precedentes de descobertas científicas e avanços tecnológicos, transformando a prática da medicina. O desenvolvimento da teoria dos germes da doença por Louis Pasteur e Robert Koch revolucionou nossa compreensão das doenças infecciosas. Este avanço levou ao desenvolvimento de vacinas e novas práticas de saneamento, reduzindo drasticamente a incidência de doenças mortais como varíola e cólera. A descoberta da anestesia, em meados do século XIX, representou um avanço monumental no tratamento da dor. As cirurgias, antes provações excruciantes, tornaram-se mais toleráveis, abrindo caminho para procedimentos mais complexos. O século XX testemunhou um dos períodos mais transformadores da história médica, a descoberta e o uso generalizado de antibióticos. A descoberta acidental da penicilina por Alexander Fleming em 1928 inaugurou uma nova era na luta contra infecções bacterianas. Os antibióticos, aclamados como medicamentos milagrosos, provaram ser notavelmente eficazes no tratamento de uma ampla gama de doenças bacterianas que atormentaram a humanidade por séculos. O desenvolvimento de outros antibióticos, como a streptomicina e a tetraciclina, expandiu ainda mais o arsenal contra doenças infecciosas. O impacto dos antibióticos na saúde global não pode ser superestimado, levando a um aumento significativo na expectativa de vida. A segunda metade do século XX testemunhou uma revolução farmacêutica, marcada pelo desenvolvimento de uma vasta gama de novos medicamentos para tratar uma ampla gama de condições. Os avanços na química, biologia molecular e biotecnologia permitiram que os cientistas desenvolvessem medicamentos que visavam moléculas e vias específicas envolvidas na doença. As vacinas, aproveitando o sucesso das anteriores, foram desenvolvidas para doenças como poliomielite, sarampo e cachumba, reduzindo ainda mais o fardo de doenças infecciosas. O desenvolvimento de medicamentos para controlar doenças crônicas como diabetes, doenças cardíacas e doenças mentais melhorou significativamente a qualidade de vida de milhões. No entanto, essa revolução farmacêutica não ocorreu sem seus desafios, incluindo os altos preços dos medicamentos. Ao entrarmos no século XXI, a medicina está no limiar de outra mudança de paradigma, impulsionada por avanços na genética, tecnologia e uma compreensão crescente das complexidades da biologia humana. O mapeamento do genoma humano abriu oportunidades sem precedentes para a compreensão da base genética das doenças. A terapia genética, embora ainda em seus estágios iniciais, promete tratar e potencialmente curar doenças genéticas. A nanotecnologia está sendo explorada para a administração direcionada de medicamentos, imagem e diagnóstico. Inteligência artificial e aprendizado de máquina estão sendo aproveitados para analisar grandes quantidades de dados, auxiliando no diagnóstico, descoberta de medicamentos e medicina personalizada. A telemedicina está rompendo barreiras geográficas, tornando a saúde mais acessível a áreas remotas. A jornada da medicina, de rituais antigos a maravilhas modernas, é uma prova da curiosidade humana, engenhosidade e nossa busca incessante pelo bem-estar. Ao olharmos para o futuro, a medicina está pronta para desvendar ainda mais mistérios do corpo humano e desenvolver maneiras novas e inovadoras de tratar e prevenir doenças. A convergência de campos como genética, nanotecnologia e inteligência artificial
tem um potencial imenso para a medicina personalizada. A medicina regenerativa, com seu potencial para reparar ou substituir tecidos e órgãos danificados, oferece esperança para o tratamento de condições que são atualmente incuráveis. A busca pela longevidade e os dilemas éticos em torno da extensão da vida continuarão a nos desafiar. A história da medicina ainda está sendo escrita, e o próximo capítulo promete ser repleto de descobertas inovadoras e tecnologias transformadoras.